Já alguma vez entrou em casa e sentiu que algo essencial desapareceu? Não falo de móveis nem de objetos. Falo da sensação de ter um lar. Eu fiquei parada na entrada, com as chaves ainda presas na fechadura, olhando para o vazio onde a minha vida costumava estar. O sofá, aquele em que adormecia depois do trabalho, exausta, tinha desaparecido. O frigorífico novo, que ainda cheirava a plástico e esperança também. Até os talheres. Os malditos talheres com que tomei o pequeno almoço naquela manhã sumiram. O som da minha respiração era o único ruído naquele espaço que horas antes chamava de casa. E ali, colado à parede nua, uma folha branca, simples, com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer parte do mundo. Levamos o que precisávamos. Podes comprar mais. Antônio. Li aquela frase 3 vezes. E a cada leitura, algo dentro de mim partia-se em pedaços menores. Como se o ar se tivesse tornado mais denso. Como se cada palavra pesasse o mesmo que 17 anos de sacrifício. Senti um frio que não vinha da rua. Um frio que subia devagar, das pernas até ao peito, e que me deixou imóvel, presa entre a incredulidade e a raiva. Não era apenas o que ele tinha levado, era o que ele me tinha tirado sem sequer pedir. A confiança, a história, o amor que pensei ser recíproco. Sentei-me no chão, entre as marcas que o sofá deixou no tapete. Passei a mão por aquele vazio, como se ainda pudesse sentir o tecido, o calor, o som das risadas que uma vez encheram aquele espaço. E percebi que não havia volta. Nada voltaria a ser como antes. A minha casa estava vazia, mas o verdadeiro vazio estava dentro de mim. As lágrimas vieram, não como uma tempestade, mas como uma chuva teimosa que não quer parar. E entre soluços, uma pergunta repetia-se na minha mente. Em que momento o amor se transformou em dívida? Fechei os olhos, tentando recordar o início. O primeiro sinal, a primeira rachadura naquele laço que eu acreditava inquebrável. Talvez tenha começado há muitos anos. Naquela madrugada em que o telefone tocou e uma voz me disse que os nossos pais não voltariam para casa. Talvez tenha sido aí que o amor se tornou dever. Para entender o que aconteceu hoje, preciso voltar àquela noite. A noite em que o mundo se partiu em dois. Antes e depois. Tudo começou com um toque de telefone. Trace Stokes. E depois, o silêncio. Aquele silêncio que antecede a notícia que muda tudo. Foi nessa madrugada que descobri o quão frágil é o mundo. Uma voz fria do outro lado da linha, palavras partidas por pausas que nunca esquecerei. Houve um acidente. Os seus pais e o resto, o meu coração completou antes das palavras chegarem. Na manhã seguinte, o mundo parecia continuar. As pessoas iam trabalhar, compravam pão, riam-se ao telefone. E eu, parada à frente do espelho, tentava reconhecer o rosto de alguém que, de repente, já não era filha. Era responsável. O funeral foi numa quinta-feira. Lembro-me do cheiro das flores, do som das cadeiras a arrastar-se e do peso das mãos de quem dizia força. Mas nenhuma palavra era suficiente. Ao meu lado, Antônio, com o fato emprestado do primo, olhava em frente, os maxilares tão tensos que temi ouvir o som dos seus dentes a partir. Não chorou durante a cerimônia. Não disse nada. Só quando a casa ficou vazia e o último vizinho fechou a porta é que o houve, lágrimas abafadas no quarto, o cardigã da mãe apertado contra o rosto. "E agora o que vai ser de mim?" perguntou ele, a voz soterrada no tecido que ainda cheirava a lavanda.
Sentei-me na beira da cama, o peito pesado, e respondi aquilo que naquele momento não era uma promessa, era uma sentença. Vais ficar comigo. Eu cuido de ti. Sempre. A partir daquele dia, o amor deixou de ser escolha. Transformou-se em dever. Enquanto os outros tios arranjavam desculpas, a casa é pequena, as crianças já são demais. Eu aprendi a cozinhar para dois, a trabalhar para dois, a existir por dois. Tinha 25 anos e a vida à frente, mas troquei os jantares com amigos por turnos extra, as viagens de sonho por contas para pagar. O Antônio era um adolescente zangado com tudo. Vem comigo por não ser mãe, com o mundo por ser injusto, e mim e consigo mesmo por continuar vivo quando os nossos pais não estavam. À noite, depois de ele adormecer, eu fechava-me na casa de banho. Ligava o chuveiro só para esconder o som do meu choro. Ninguém me ensinou a ser mãe, mas eu aprendi à força, com culpa e medo. Com o tempo, ele começou a sorrir outra vez, a trazer amigos, a falar do futuro. E, por um instante, acreditei que todo o sacrifício valera a pena. Vi-o crescer, formar-se, e o orgulho dentro de mim era maior do que qualquer salário. Mas enquanto ele avançava, eu fiquei. Presente, mas invisível. Sempre a última da lista, sempre a que dava sem receber. O amor tem um truque cruel. Quando damos demais, deixamos de ser vistos. E foi assim, sem perceber, que deixei de ser irmã e me tornei uma mulher que resolvia tudo. Na altura, pensei que era o preço natural do amor, mas o que não sabia é que cada renúncia que fazia, cada não faz mal, engolido em silêncio, era um tijolo no muro que um dia me separaria do Antônio para sempre. E esse muro começou a erguer-se de verdade, no dia em que ela entrou nas nossas vidas. Dizem que as rachaduras nas relações nunca aparecem de repente. Primeiro são pequenas, tão pequenas que acreditamos que o amor pode tapá-las. Mas o amor não tapa nada. O amor só ilumina o que já está a quebrar. Foi assim que conheci Valéria. Ela entrou na minha vida numa tarde banal, trazida pelo sorriso do Antônio e por uma rosa vermelha na mão. Maninha, quero que conheças alguém especial, disse ele, com aquele brilho nos olhos que há muito eu não via. Sorry, não porque acreditasse naquele tipo de felicidade, mas porque queria acreditar que o meu irmão finalmente estava bem. Valéria era tudo o que eu não era. Jovem, segura, encantadora. Daquelas pessoas que sabem entrar num lugar e torná-lo seu. Mas havia algo no olhar dela, algo que me fez estremecer, mesmo sem entender por quê. O jantar correu entre risadas falsas e elogios demasiado ensaiados. Ela elogiava tudo. Que casa linda! Adoro este candeeiro. Mas o olhar demorava-se sempre mais do que devia sobre as minhas coisas. Na semana seguinte, começou a pedir emprestado. Primeiro um casaco, depois uma blusa. Mais tarde, a mala que eu me dei de prenda no meu aniversário. Dizia sempre o mesmo. Prometo que devolvo, só preciso por uns dias. Mas os dias viravam semanas. E as semanas... Silêncio. Quando eu pedia de volta, ela sorria. Um sorriso polido, mas frio. Ah, esqueci-me. Está em casa da minha mãe. Desculpa. Acho que a deixei no carro. E assim, peça a peça, Valeria foi esvaziando meu guarda-roupa. E, aos poucos, o meu espaço dentro daquela família que eu mesma construí. Um dia, decidi confrontá-la. Lembro-me bem,
Ela estava na sala, vestida com o meu casaco novo, o mesmo que eu ainda não tinha usado. Valéria, ainda tens a minha blusa azul e os calções pretos? Gostava que me devolvesses o que já levaste. O sorriso dela congelou. Por um segundo, o verniz da simpatia rachou. Estás a falar a sério? Tudo isto por umas roupas? Não são só roupas, são minhas. Foi nesse instante que o Antônio entrou. Olhou para nós, confuso, e perguntou: O que se passa? Valéria virou-se para ele com os olhos marejados. Era um teatro perfeito. A tua irmã acha que eu roubo coisas dela? Antônio suspirou. Valentina, não faças drama. Tens tanta roupa. Deixa isso para lá. Foi aí que percebi que a mulher que eu ajudei a criar, o menino que defendi do mundo inteiro, já não me via como irmã. Via-me como obstáculo. E ela, Valéria, viu essa fraqueza e soube exatamente como usá-la. Depois desse dia, deixei de emprestar, deixei de convidar, deixei de tentar. E, curiosamente, ela também deixou de aparecer tanto. Pensei que era um alívio, mas, no fundo, sabia. As pessoas assim não desaparecem, só esperam o momento certo para voltar. E o momento certo chegou no dia em que decidi mudar a minha casa. Um gesto simples, inocente, que sem eu saber seria o início do fim. Há silêncios que gritam. E naquele dia, o silêncio da minha casa gritou mais alto do que nunca. Cheguei do trabalho exausta, como sempre. O sol já se punha, tingindo as paredes de um laranja melancólico. Mas quando enfiei a chave na fechadura, percebi que algo estava errado. A fechadura cedeu fácil demais. E a porta abriu-se com um som que me gelou por dentro. O ar lá dentro era pesado, o tipo de ar que carrega ausência. Avancei devagar, o coração batendo no pescoço. Cada passo fazia eco naquilo que restava do meu lar. O sofá? Desaparecido. O frigorífico novo? Também. As cortinas, a televisão, até os pratos que eu usava todos os domingos. Sumiram! Era como se alguém tivesse arrancado páginas inteiras da minha vida. E então vi, na parede da sala, colado com fita adesiva, um papel. Uma simples folha branca. Levamos o que precisávamos. Podes comprar mais. Antônio. O que é que uma pessoa sente quando o sangue do seu sangue lhe rouba tudo? Raiva? Tristeza? Não. Sente um vazio tão frio que até o ódio congela. Sentei-me no chão, entre as marcas deixadas pelos móveis. Passei a mão pelo tapete, como se o toque pudesse trazer tudo de volta. Mas o que encontrei foi o eco daquilo que perdi. A confiança, o tempo, o amor. Foi então que ouvi a voz da minha vizinha, a senhora Vargas, à porta. Valentina, estás bem? Vi a tua porta aberta. Mostrei-lhe a nota. O rosto dela ficou tenso. Vi um caminhão de mudanças aqui esta tarde. Era o Antônio. Perguntei o que fazia e ele disse que tu tinhas autorizado. Autorizado? A palavra soou como uma facada. A senhora Vargas voltou minutos depois com uma pendrive. Tive a câmera a gravar. Está tudo aqui. Na gravação, Antônio ria. Valéria dava ordens. Põe o frigorífico primeiro. Cuida para não riscar o chão. Como se tudo fosse deles. Como se eu nunca tivesse existido. Peguei no telefone com as mãos a tremer. Ele atendeu ao segundo toque, a voz leve, casual. Olá, mana. Trouxe tudo de volta, Antônio. Do que estás a falar? Da minha casa, dos meus móveis, dos meus eletrodomésticos
Ouvi Valéria rir ao fundo. Diz-lhe que está a exagerar. Não te roubei nada, disse ele. Só levei o que tu não precisavas. Podes comprar outro. Foi a frase mais cruel que já ouvi. Como se o meu esforço, os anos de sacrifício, valessem menos do que o conforto dele. Foi nesse momento que algo em mim quebrou. Não de dor, mas de lucidez. Durante anos, achei que o amor podia consertar tudo, mas naquele telefonema percebi o amor que não respeita é apenas prisão. Eu fechei a chamada. Eu abri o banco online e cancelei a transferência automática da hipoteca dele. 1.000 € por mês, durante mais de um ano. Bastava! No dia seguinte, sentei-me frente ao meu advogado, Miguel Ortiz. Mostrei-lhe a nota, os vídeos, os recibos. Ele ouviu em silêncio. Depois disse: Valentina, isto não é um desentendimento, é roubo. E, às vezes, a justiça precisa de falar mais alto do que o sangue. 3 dias? Esse foi o prazo que demos a Antônio para devolver tudo. 3 dias para escolher entre o arrependimento e o tribunal. E enquanto esperava, percebi o quão irônico era tudo. Durante anos, ele viveu às minhas custas. E, mesmo assim, achava que eu devia mais. Mas agora, o jogo ia mudar. No quarto dia, não recebi nenhuma chamada, apenas silêncio. O mesmo silêncio que antecede uma tempestade. E foi aí que deixei o amor de lado. E chamei a polícia. Na manhã do julgamento, o céu parecia saber o que ia acontecer. Cinza. Pesado, silencioso, como se até o tempo tivesse vergonha. Sentei-me no banco do tribunal com as mãos geladas. Miguel, o meu advogado, falava comigo, mas eu quase não o ouvia. As palavras dele misturavam-se com os ecos da minha memória. Os risos de Antônio em criança, o cheiro do cardigã da mãe, as promessas que fiz quando ainda acreditava que amor e gratidão andavam de mãos dadas. Quando a porta se abriu, vi-o, o meu irmão, cabisbaixo, os olhos inchados. Atrás dele, Valeria, com a mesma expressão de quem se lamenta, mas nunca se arrepende. Por um instante, o meu coração quis correr até ele. Quis perdoar, apagar tudo, voltar ao tempo em que éramos só nós dois contra o mundo. Mas esse tempo já não existia. O juiz começou a falar. Palavras técnicas, frias, provas irrefutáveis, violação de propriedade, sentença condicional. Mas, para mim, cada termo era uma ferida aberta. Porque não era um estranho que estava a ser julgado. Era o menino que um dia adormecia no meu colo. Quando mostraram o vídeo da câmara da vizinha, eu não consegui olhar. O som da voz dele, rindo enquanto carregava o meu frigorífico, doía mais do que qualquer insulto. Valeria chorava. Antônio apenas me olhava. E naquele olhar havia tudo: raiva, culpa, vergonha e uma súplica muda que eu não podia atender. A sentença foi curta, liberdade condicional, multa e a obrigação de devolver tudo o que roubaram. Mas a verdadeira condenação não foi a deles, foi a minha. Porque, no fundo, o que morre num julgamento assim não é só a confiança, é a ilusão de que o amor nos protege. Depois, fui ao escritório de Miguel. Disse-lhe que queria mudar o meu testamento. Tudo o que tenho vai para a caridade. Nada para Antônio. Ele assentiu em silêncio. Não me julgou. Apenas compreendei. 2 dias depois, bateram à minha porta. Fortes, impacientes. Olhei pelo óculo Antônio e Valéria. Abri, mas deixei a corrente de segurança presa.
Mudaste o testamento? Ele gritava, o rosto vermelho de raiva. Sou o teu único irmão, Valentina. Tudo devia ser meu. He says a man, not a race. A minha voz saiu calma, fria. Tu já tiveste tudo, Antônio, a minha vida inteira. Valeria deu um passo à frente, as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. Estou grávida! Vai ser tia! Não te importa? Por um segundo, o tempo parou. Um bebê, uma nova vida. Uma centelha do passado que podia ter sido redenção. Mas o amor não apaga o crime. Nem o sangue limpa a traição. Felicidades pelo bebê, disse eu. Mas isso não muda nada. O olhar de Antônio escureceu. Deves-me tudo! Gritou. E então, pela primeira vez em 17 anos, deixei o coração falar sem medo. Devotei? Fui eu quem te criou, quem te alimentou, quem te deu um futuro. A única coisa que te devo é a verdade. E a verdade é que já não te devo nada. Ele ficou em silêncio. Valeria corava. E eu fechei a porta devagar, como quem encerra um ciclo. Do outro lado, ouvi passos a afastarem-se. E dentro de mim, um peso antigo finalmente começou a sair. Pela primeira vez, não senti culpa. Nem raiva, apenas paz. A justiça fez o que o amor não conseguiu. Não me devolveu o que perdi, mas deu-me algo maior, a liberdade de escolher-me. E foi nessa liberdade que encontrei o meu despertar. Durante anos, vivi para os outros. Para o Antônio. Para a memória dos nossos pais. Para um amor que confundia sacrifício com devoção. Mas, naquele dia, depois de fechar a porta, percebi algo simples. Quando já não tens ninguém para salvar, tens, finalmente, a oportunidade de te salvares a ti mesma. Na semana seguinte, sentei-me diante do computador e abri um site de viagens. Hawaii. O nome piscava no ecrã como uma ideia absurda e libertadora. Dois clics de pois, comprei a passagem. 2 semanas. Sozinha. Sem planos. Sem culpa? Quando contei à minha amiga Liliana, ela riu-se, emocionada. Finalmente, vais viver um pouco, Valentina. Sorry. Não um pouco, Lili. Vou viver de verdade. No Havaí, o tempo tinha outro sabor. As manhãs cheiravam a sal e café fresco. As noites eram longas, quentes, silenciosas, mas um silêncio bom, que não doía. Deitei-me na areia, olhei o céu e pensei em tudo que perdi. E em tudo o que afinal ganhei. Ganhei o direito de dizer não, de descansar, de existir sem ter que provar o meu valor a ninguém. E pela primeira vez em muitos anos, senti orgulho, não do que fiz pelos outros, mas do que fiz por mim. Voltei para casa com o coração leve. As paredes já não me pareciam um túmulo, mas um começo. Pendurei novas cortinas, comprei flores, pintei a sala de um azul sereno. Na estante, guardei apenas uma coisa do passado, o cardigan da minha mãe, o mesmo que o Antônio apertou contra o rosto quando chorava a perda deles. Agora, aquele tecido não cheirava a dor, cheirava a perdão, não por ele, mas por mim. Porque o perdão é a forma mais silenciosa de liberdade. Alguns familiares ainda tentaram convencer-me a reconciliar. Diziam: ele é teu irmão, a família é importante. Mas ninguém entende o que é perder tudo por alguém. Até o dia em que fica sem nada. E eu já dei demais. Hoje, acordo cedo, tomo meu café, leio um livro na varanda. Faço planos que não incluem ninguém além de mim.
Isso, longe de ser solidão. É paz. Aprendi que o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Que família não é quem partilha o sangue, mas quem respeita o teu silêncio e a tua dor. E, acima de tudo, aprendi que não há vergonha em escolher-se, porque às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar-se. Se alguma vez amaste alguém ao ponto de te perderes, esta história é para ti. Dá um gosto, deixa o teu comentário e lembra-te, também tens o direito de viver por ti.